Olá galera, paz de Jesus, o amor de Maria para todos vocês, missionário católico Eudes Duarte. Eu estou aqui na missão Toque Tostus e nessa semana de Pentecostes eu resolvi fazer alguns vídeos, algumas pregações sobre o Espírito Santo, e esse videozinho aqui é bem rápido para vocês sobre esse assunto. Quais são as 3 atitudes que nós temos diante do Espírito Santo? Eu escrevi esse livro aqui, ó, Livres no Espírito Brasil. Escrevi junto com Manuel Stene, Luiz Gabriel, o Emerson, né, o povo de Deus, aleluia. Então, cabeção, Emerson Gomes, Emanuel e Luiz Gabriel. Nós, se Deus quiser e providenciar o dinheiro, a gente vai lançar esse livro novamente. E eu escrevi no livro que nós temos que ter 3 atitudes diante do Espírito Santo. A primeira é não extinguir o Espírito Santo. Claro, eu vou falar bem rapidinho, isso aqui é até para vocês que pregam, usar isso em pregação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, aleluia, versículo 19. Não extingais o Espírito Santo. O que é extinguir? Vem de extintor. O fogo começa, você usa o extintor e apaga, extingue o fogo. Felizmente tem muita gente dentro da igreja que trabalha com extintor na mão, né? Onde que cai a tochinha de fogo já chega apagando. E quando é que você extingue o Espírito Santo? Aí eu coloco no livro que o Santos dizia: todas as vezes que você comete um pecado mortal, você extingue a graça do Espírito Santo da sua alma. O que é pecado mortal? Renunciar a ser filho de Deus para ser escravo de Satanás. Pelo pecado mortal você mata, você extingue a graça santificante dentro do seu coração. Você abandona o estado da graça para estar num estado de desgraça. Quando você vive em pecado mortal, você está extinguindo o fogo do Espírito Santo no seu peito. Fogo que não é alimentado acaba se apagando. Então, meu irmãozinho, se você vive em pecado mortal, você está aí tendo vida sexual com a namorada, com a noiva, está em corrupção, está tendo relação com pessoas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher, se você está vivendo uma situação de adultério, você vive em amigado, se você está vivendo uma vida do crime, no alcoolismo, nas drogas, numa vida de pornografia, de egoísmo, de orgulho, de maledicência, renuncie a esse pecado hoje. Não extingue o Espírito Santo que está dentro de você pelo pecado mortal. Vou repetir o que Dom Bosco dizia: pecado mortal é renunciar ser filho de Deus para ser escravo do demônio. Só lembrando para você que o pecado ele é mortal quando ele tem matéria grave, ele ofende os 10 mandamentos, pleno conhecimento e pleno consentimento. Você sabe, você quer e você faz, você comete deliberadamente. Quando você comete um pecado, vou resumir numa única frase: um casal de namorado que tem vida sexual está se comportando como escravo de Satanás. Ele é um filho de Deus que renuncia à sua dignidade para se comportar como escravo do demônio. Não seja escravo do demônio pelo mundo do crime, do roubo, da corrupção, da depravação, porque você custou o sangue de Jesus e Jesus quer você cheio do fogo do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. Não extingais o Espírito Santo. A segunda atitude que você tem que ter diante do Espírito Santo está na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30. Não contristeis o Espírito Santo, com o qual estáis selados para o dia da redenção. Então veja, primeiro, você não pode extinguir. Segundo, você não pode entristecer. Aí eu coloco bem claro no livro: se pelo pecado mortal nós extinguimos o Espírito Santo, segundo o que os santos ensinam, você entristece o Espírito Santo com os pecados veniais, com murmuração leviana, com impaciência, com pequenas mentiras, com desobediência em coisas que não são graves, com a preguiça espiritual, deixar de rezar o texto por preguiça, deixar de adorar Jesus por preguiça. Você acaba o quê? Entristecendo o Espírito Santo. O pecado venial é igualzinho aquela tiririca na horta. Se você não arrancar ela, ela domina a horta. O pecado venial é a tiririca na nossa alma. E aí tiririca já é prima e irmã da palavra tibieza. O que é tibieza? A pessoa vence o pecado mortal, mas não luta para vencer o pecado venial. Não, eu tenho meus pecadinhos de estimação, todo mundo é assim mesmo. E aí Santo Agostinho dizia: pecado venial não confessado e não trabalhado se torna mortal.
Quando você não luta para vencer o pecado venial, você vai entristecendo o Espírito Santo dentro de você. Não entristeça o Espírito Santo, meu irmão. Sai da tibieza, tá? Fogo se alimenta com mais fogo. Peça o Espírito Santo para queimar a angústia dentro de você, para queimar a raiva, para queimar toda a impaciência, para queimar toda a desobediência, para queimar toda a murmuração, que a gente possa trocar a murmuração pelo louvor em tudo que acontecer na nossa vida. Se pelo pecado mortal você extingue, pelo pecado venial você entristece. E aí há uma terceira coisa. Atos 7,51, a Bíblia diz o quê? Atos 7,51 diz assim: homens de dura cerviz e de corações e ouvido incircuncisos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, como procederam vossos pais, assim procede também vós. A terceira atitude é não resistir ao Espírito Santo. Veja, você não pode extinguir, você não pode entristecer e você não pode resistir ao Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo sempre está agindo em nós, tá? Ele nos impele a fazer o bem e nos repele de não fazer o mal. Tá? Ou seja, qual é o papel do doce hóspede da nossa alma? Ele nos impele a fazer o bem e ao mesmo tempo ele nos repele de fazer o mal. Quando é que eu resisto ao Espírito Santo? Quando livremente eu deixo de ouvir a sua voz e de fazer o que ele manda e o que ele quer. O Espírito Santo me manda fazer jejum e eu fico comendo o tempo todo e não faço jejum. O Espírito Santo me manda fazer penitência. Não, esse negócio de penitência é coisa do passado, isso aí não existe mais. O Espírito Santo me manda fazer mortificação e eu resisto ao que o Espírito Santo manda. O Espírito Santo me manda viver a castidade, mas eu insisto em viver na impureza. Eu estou resistindo ao Espírito Santo. É triste, mas essa é a verdadeira situação que nós vivemos. Eu até coloco no livro o seguinte: quantas vezes o doce hóspede de nossas almas nos convida docemente a fazer o bem e os seus esforços ficam vãos porque nós resistimos a ele. Quantas vezes ele nos tem dito, como Filipe na estrada de Gaza, lá em Atos 8, né? Aproxima-te daquela família, ajuda que puderes, diz uma boa palavra de religião e de esperança, e nós sacudimos os ombros e não vamos. Há uma pessoa que te ofendeu e que tens ódio, aproxima dela e dê o perdão, e esquece o passado, mas a gente permanece com a mágoa e não se aproxima daquela pessoa. Eu estou o quê? Resistindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo te impulsiona a visitar uma família e fazer uma oração, você resiste. Te impulsiona a visitar um pobre e fazer uma caridade, você resiste. Te impulsiona a dar o perdão para quem te ofendeu e você resiste. Então, meu irmão, em nome de Jesus, aprenda isso. Você extingue pelo pecado mortal, você entristece pelo pecado venial e você resiste não obedecendo a sua voz e fazendo a sua própria vontade e os seus próprios caprichos. Que aonde você estiver agora, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 28, 19, diz que o tempo que nós estamos vivendo são os tempos da efusão do Espírito Santo. E eu peço pelas mãos de Nossa Senhora, que aonde você estiver agora, você seja batizado no Espírito Santo, que você seja cheio do poder e da unção do Espírito Santo, que você seja um homem e uma mulher batizado no Espírito Santo, que ele convença você do pecado, que ele convença você agora a sair da vida errada, que ele convença você que o pecado só te leva para a condenação, que você não extinga ele pelo pecado mortal, que você não entristeça pelo pecado venial e que você ouça a sua voz e faça a sua vontade. Vem, Espírito Santo, sela cada um desses filhos agora no fogo do seu amor. Espalhe esse vídeo para várias pessoas, para os seus amigos, se inscreva no meu canal, ativa o sininho, coloca um comentário abaixo para que várias pessoas possam mandar esse vídeo. Deus abençoe vocês, sustenta o fogo, que a vitória é nossa, ora por nós e não esqueça, amanhã às 19 horas estaremos fazendo uma live nessa sexta-feira com o nosso irmão Cris Macabeu sobre as falsas aparições da Virgem Maria. Aleluia!